Fala galera, aqui é o Matheus, né? E eu sou Sassardente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um grande problema da igreja, né? Eu acho que é um dos maiores fracassos das igrejas nos tempos atuais e dos tempos passados também, vamos colocar assim, né? Da nossa geração passada também, que teve esse grande problema, né? E esse problema, ele é um grande problema por quê? Porque a igreja hoje, ela nem vê isso como problema, né? Então ela trata isso como algo normal, né? Mas para a gente continuar falando disso, eu vou querer ler um textinho com vocês que está lá em João 17, versículo 20. Isso aqui se trata de uma oração de Deus, né, de Jesus, que ele pede ao Pai certas coisas. E aqui nós vemos um dos grandes objetivos de Cristo, um dos desejos de Jesus para nós. E olha só, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então ele está rogando, ele está clamando, ele está fazendo uma oração, um pedido a Deus, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Então, o objetivo principal de Jesus aqui, né, ele clama exatamente pelo objetivo central do Evangelho. Qual é o objetivo central do Evangelho? Anunciar que Jesus foi enviado por Deus. E não somente isso, mas como foi uma prova de amor. Lá em João 3,16 fala exatamente isso. Fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele quer que o mundo conheça sobre ele, mas não simplesmente saiba, Jesus é um homem, um profeta, não. Saibam que ele é o Messias, o Filho de Deus que foi enviado à terra, né, para pagar um preço no nosso lugar, como prova de amor, né, de Deus por nós, ok? Então isso é o desejo de Cristo, né, que o mundo possa ver o quanto ele é amado por Deus e possam se arrepender, né, se converter dos seus maus caminhos, serem transformados por essa graça, por esse amor. Só que tem um grande problema aqui. Qual é o grande problema aqui? Para isso acontecer, vamos ler de novo? Olha só, para isso acontecer, nós temos que ser aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Olha só que interessante, né? Então, se nós não formos aperfeiçoados na unidade, o mundo não vai conseguir ver isso. Vai ser prejudicado essa imagem, esse desejo de Deus. Só que qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que as pessoas não sabem nem o que é unidade. Como assim? Unidade, gente, é diferente de união, é diferente de estar junto, né? Estar junto não quer dizer que é uma unidade, quer dizer que só está junto, beleza? Como assim? Se você pegar, né, ir no supermercado e pedir um cacho de banana, cada cacho de banana ali, ele tem várias unidades de banana. Como assim, Matheus? Por exemplo, desse cacho, se você quiser pegar uma só banana, você vai pegar uma unidade, né? Um valor de medida. Unidade fala de um, beleza? Só que no cacho possui várias bananas. Elas fazem parte da mesma natureza, elas compartilham a mesma vida ali, porém, elas não estão em unidade, né? Você pode pegar essas bananas. Agora imagine então você pegar todas essas bananas, tudo bem? Você pegar elas e fazer agora uma vitamina de banana. Então você vai descascar essas bananas uma por uma, jogar dentro do liquidificador, jogar um leite ali e bater tudo. E agora? É possível que você veja essa única banana ali? Você pega e fala, essa banana era que estava ali nesse cantinho, essa aqui é a banana menor. Não é possível, né? Agora, todas aquelas bananas viraram uma unidade, né? Uma
vitamina, não é uma junção de vitamina, não, não. É uma só vitamina. Não é possível mais você separar aquelas bananas. Elas se tornaram um. Isso é unidade. A mesma coisa vale para batata. Se você pegar um saco de batata, eles estão todos dentro de um saco. Tudo bem? Eles fazem parte de um conjunto, estão juntas ali. Por mais que você aperte aquele saco, elas continuam ali. Agora, quando você descasca aquelas batatas, né, ferve elas ali no fogo, joga um tempero a gosto aí, o que você escolher, né? E aí depois você amassa todas aquelas batatas, tornando elas o quê? Um purê de batata. Agora não é mais possível novamente você separar qual batata é qual. Por mais que você experimente um canto do purê do outro do purê, você fala, essa daqui tá com gosto daquela batata que estava em tal canto do saco. Não é possível. Ok? Por quê? Porque se tornou uma unidade, né? Nós estamos nos ajuntando muitos em denominações, mas não estamos de fato nos tornando um. Como assim, Mateus? Presta atenção. Qual é o grande problema de hoje? É que nós estamos fazendo cada um o seu purê de batata. Como assim? Digamos que uma igreja, vou usar exemplos aqui, a presbiteriana. A presbiteriana, ela tem unidade dentro dela? Sim, ela tem unidade, né? Então eles ensinam as mesmas coisas, eles procuram as mesmas coisas, eles creem nas mesmas doutrinas, né? E as pessoas que vão ali vão com esse propósito. Então, dentro da igreja presbiteriana, há unidade. Só que a igreja presbiteriana, ela fala pelo corpo de Cristo por inteiro? Não, né? Nós sabemos que nós temos várias denominações, nós temos metodistas, né? Nós temos Assembleia de Deus, né? Batistas, por aí vai. Nós temos várias denominações que nós chamamos hoje. E cada um pegou um saco de batata e fez um tipo de purê. Só que presta atenção, esse purê não está sendo formado em uma unidade. Então, a igreja presbiteriana, ela prefere o purê mais salgado ou menos salgado, tanto faz, né? Já a batista, ela gosta de creme de leite, né? Ela usa outros aspectos para deixar o purê mais molinho. A Assembleia já gosta de um purê mais tradicional ali, vamos colocar assim, né? Só margarina e sal e é isso aí mesmo. Amassa até com o garfo, não usa nem nada para bater, para não deixar o purê muito coisa. Você acha até algumas batatas um pouco mal espremidas ali, vamos colocar assim, né? Aquele bem da roça, sabe? Né? Então cada um adiciona o tempero que quer no seu purê de batata. Agora imagine só, quando terminar, cada um terminou o seu purê de batata e for juntar eles. Você acha que é possível? Claro que não, né? Por mais que cada purê de batata tenha o seu valor, tenha o seu gosto, né, ali que agrada aos seus, quando juntar esses purês de batata em um só, ou seja, uma unidade, vai virar uma gororoba. Né? Vai pegar várias coisas gostosas e misturar, dando uma bela de uma gororoba. Beleza? Então não vai ser algo nada gostoso. Mesmo que eles separados fossem gostosos, quando juntar vai dar ruim. Né? Mas, Mateus, então para que você quer juntar isso? Porque esse é o desejo de Cristo. Presta atenção. Jesus, ele não buscou uma igreja faccionada, né, que cada um gosta de um tipo de tempero. Não, 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 não. Né, vamos ler o texto de Cristo? Olha só, presta atenção. Ele começa falando sobre aqueles que vierem por intermédio da sua palavra. Né? E a palavra de Cristo, ela é uma só. Mesmo que a gente interprete de várias formas diferentes, vamos colocar assim, a palavra de Cristo é uma só. Então, na igreja primitiva, por exemplo, né, quando os irmãos tinham algum problema, eles, vamos colocar assim, eles caíam no pau. Eles discutiam, mas eles não saíam dali enquanto eles não tivessem algo certo. Enquanto eles não chegassem na resposta de Jesus. Só que hoje é diferente. Presta atenção. A unidade, ela não é algo que vem por acaso.
Jesus fala aqui no versículo 23, né, que nós somos aperfeiçoados na unidade. Então, presta atenção. Nós somos aperfeiçoados. Então, nós não nascemos em uma unidade perfeita. Mas como que nós somos aperfeiçoados? A Bíblia fala que assim como o ferro afia o outro ferro, assim também é o homem com o homem. Compreende agora? Então, a palavra de Jesus quer dizer que nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos conversar uns com os outros. Só que qual é o grande problema de hoje? Eu vou ler um texto que é um pouco pesado, né? E geralmente a gente usa esse texto para os incrédulos, né? Geralmente a gente usa esse texto para aqueles que não creem na palavra. Porém, esse texto serve tanto para aqueles que não creem na palavra, como para aqueles que creem. Por quê? Porque esse texto, ele fala sobre o homem. Ele não está falando sobre o ímpio, né? Ele está falando sobre o homem. Ele está falando sobre nós. Então, presta atenção. Olha só. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Essa é a parte importante. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha só, doutrina, isso não é para o ímpio. O ímpio não está debaixo de doutrina, ele não procura doutrina. Então, correção, repreensão pode até se encaixar na vida de alguns ímpios, mas exortação e doutrina, não. Agora, presta atenção, essa palavra aqui, Paulo está falando, era principalmente para a igreja, né? E Paulo vivenciou isso dentro da igreja. A própria igreja de Gálatas, por exemplo, é uma igreja que, né, eles foram desligados de Cristo, eles decaíram da graça, né? Paulo, ele fica ali com medo de quê? De ter ensinado, falado tudo aquilo para eles em vão. Olha só a gravidade do pecado de Gálatas. Então, Paulo está falando exatamente sobre isso. Está falando, olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Compreende isso? Isso daqui não são coisas que você faz para um ímpio. Por quê? Porque Jesus fala o quê? Olha, se você for em uma cidade e você pregar a palavra lá e não for aceito, o que você faz? Sacode a poeira dos pés e vaza daquela cidade. Então isso daqui é para quem está disposto a ouvir a palavra. Fala de nós, né? E olha só o quão triste isso é. Pois haverá um tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Está falando de religiosos. Estão falando de pessoas, né, que estão nas igrejas. Então haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Presta atenção. Eles vão procurar mestres, né? E mestres não tem só no mundo, vamos colocar assim. Tem também dentro da igreja. Mas olha só, esses mestres segundo as suas próprias cobiças. O que é cobiça, gente? Cobiça é o seu desejo. Então, eles vão buscar mestres segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos ao quê? À verdade. Presta atenção, isso aqui não está as verdades, não está no plural, está a verdade, entregando-se às fábulas. Então, olha só que triste isso daqui, gente. Por quê? Porque existe uma verdade que ninguém comenta muito porque é desagradável, mas é uma verdade que está na igreja. Que toda igreja está ensinando alguma fábula. Quer dizer que uma igreja ela só ensina mentiras? Não. O que eu estou querendo dizer aqui é que toda vez que nós negamos interagir com o corpo de Cristo, nós vamos nos apegar a fábulas. O que são fábulas? É aquilo que não é a verdade.
Não existe hoje no mundo nenhuma igreja perfeita. Também não existe hoje no mundo nenhuma igreja que tenha uma palavra, uma pregação, vamos colocar assim, um ensino, uma teologia 100% correta. Não existe isso. Pode até ter denominações que falam que possuem isso, mas não existe, né? Todos nós sabemos que vão ter um erro ou outro e a gente faz o quê? Passa pano. Por quê? Porque nós estamos em um lugar que se encaixou aos nossos desejos, né? Nós achamos mestres que estão ali segundo os nossos próprios desejos. Então, em vez de a gente procurar corrigir isso, a gente fala, não, mas isso daqui faz sentido com o que eu quero, com o que eu busco, com o que eu entendo sobre a verdade. Só que presta atenção, só existe uma verdade. Então, alguém vai ter que estar errado, alguém vai ter que estar com as fábulas. Só que toda igreja vai estar 100% certo e errado? Claro que não, né? Então, todos nós possuímos uma parte da verdade. Isso, gente, não foge à regra, não existe nenhum super-homem. Isso não fugia à regra nem na igreja primitiva. Pedro, ele foi o líder da igreja. Ele foi chamado, né, pelo próprio Jesus. Pessoalmente, ali, Jesus entregou a igreja na mão dele. Agora, presta atenção. Quando ele estava lá na igreja da Galácia, ele estava comendo com os gentios. Aí chegaram os irmãos judaizantes e Pedro fez o quê? Ficou com vergonha, ficou com medo e começou a fingir que ele não estava comendo com os gentios. E Paulo, sendo perseguidor da igreja, né, ou melhor, ex-perseguidor da igreja, ele repreendeu Pedro na frente de todos. E Pedro fez o quê? Falou como? Quem é você para me repreender? Eu sou o líder da igreja, você era apenas um ex-perseguidor, você não sabe de nada. Ele fez isso? Não. Pedro ficou calado. Por quê? Porque ele não procurava mestre segundo a sua própria cobiça. Ele entendeu que o erro dele não ofendeu os gentios. O erro dele não ofendeu Paulo. O erro dele ofendeu e colocou em xeque o próprio Cristo, né? O próprio ensinamento de Jesus. Então, se ele deixasse o orgulho dele falar mais alto, o que você acha que aconteceria? Né? Uma mentira estaria escrito na Bíblia hoje, compreende? Mas Pedro, nesse momento, ele foi guiado pelo Espírito. Ele entendeu o seu erro e se calou. E, ao contrário de que muitos acreditam que Pedro, né, guardou rancor, não. Ele escreve em uma das suas cartas falando que, olha, nunca deixem de ouvir o nosso irmão Paulo, que escrevem coisas difíceis de entender. Isso ele afirma, realmente. Porém, ele fala o quê? A quais os tolos pervertem para a sua própria perdição. Então, eram os tolos que pervertiam o que Paulo falava para a sua própria perdição. Ele não coloca essa responsabilidade de Paulo, porque ele fala, olha, o que Paulo está escrevendo é a verdade. Inclusive, eu já fui corrigido por essa verdade, porque só existia uma verdade. A verdade de Jesus. Então não importasse o título que eles possuíam, né? Quando eles eram repreendidos pela verdade, eles se calavam, né? E Paulo, ele chegava a tal ponto de ele tomar uma bufetada, né, do sumo sacerdote, e ele falou que, olha, o que você fez está errado pela lei. Porém, o cara fala o quê? Olha, esse cara que você está acusando é um sumo sacerdote. E aí Paulo faz o quê? Se cala, porque ele fala que nós devemos respeito às autoridades, né? Olha só que loucura. Ele estava correto na aplicação da lei, mas porque aquele cara era intitulado, né? Ele tinha o título, uma autoridade sumo sacerdote, ele respeita e sofre o dano, né? Essa era a seriedade deles para a verdade. A verdade que era o próprio Cristo Jesus. Compreende? Então, quando nós nos recusamos a interagir com outras denominações, nós nos tornamos orgulhosos, né? Nós fazemos como essas pessoas que procuram mestres para seus próprios desejos, suas próprias cobiças. E isso daqui, gente, é muito triste, porque é a realidade de hoje. Como assim é a realidade de hoje? É a realidade de hoje, né? Hoje, quando você
acha algo que você não concorda, que você não concorda, o que você vai fazer? Você vai procurar se dobrar a sua vontade pela palavra? Claro que não. Você vai procurar uma denominação que pregue o que você concorda. Compreende? E hoje você tem inúmeras denominações. E essas denominações, elas não interagem entre si. E geralmente o pouco que elas interagem é só para cada um falar o que pensa. Nenhum quer ouvir o outro. Nenhum quer conversar de fato em busca de uma verdade. Eles só querem demonstrar o seu orgulho. Isso era exatamente o que os fariseus faziam na época de Jesus, né? Jesus chega lá, os fariseus discutiam com os saduceus e cada um tinha o seu ponto de vista ali, cada um tinha a sua verdade, né? E nenhum deles conseguiram enxergar a própria verdade na frente deles, o próprio Jesus. Por quê? Porque eles não queriam ouvir. Eles queriam ser ouvidos, eles queriam debater, eles não queriam buscar a verdade. A discussão, ela não é um problema, né? Quando eu digo discussão, gente, eu falo sobre falar de ideias. Isso não é um problema. O problema é que as pessoas não querem conversar, não querem discutir as ideias. Eles querem convencer o outro sobre as suas próprias ideias. Eles não querem ser ouvidos. E esse é o grande problema de hoje, né? Se você chega nas reuniões da igreja, se alguém faz uma pergunta questionadora para um pastor, é falta de respeito. Mas na época de Cristo, né, Paulo vai chamar isso de o quê? De ser nobre. Como assim? Olha só, eles checavam nas escrituras para ver se estavam corretos aquilo que Paulo ensinava. E Paulo vai chamar eles, dos bereanos, de mais nobres, né? Ele vai falar também que ensinar as mesmas coisas era segurança para nós. Por que era segurança? Porque quanto mais se repetiam a verdade, mais eles checavam e olhavam o quê? Isso aqui faz mais sentido mesmo. Isso aqui está correto ou não. Eles poderiam ser questionados, como Pedro foi questionado na frente de todos. Por quê? Porque para eles o orgulho humano não importava. Porque o evangelho ele veio exatamente para destruir o orgulho humano. É por isso que o maior desejo de Cristo é que nós possamos nos tornar uma unidade. É que nós possamos, de fato, nos tornar a igreja de Cristo Jesus. E quando eu falo isso, eu não quero ser líder disso, nem nada, mas eu quero que isso, essa verdade, possa virar um movimento de fato, um fogo no seu coração para buscar a verdade de Jesus, para conversar com aquele que você discorda e procurar saber o que Jesus revelou para ele. Porque nem tudo que ele está falando é verdade, mas nem tudo que ele está falando também é mentira. Assim como nem tudo que você aprendeu e está falando para ele é verdade, e nem tudo que você aprendeu e está falando para ele é mentira. E quando nós juntamos esse ferro com outro ferro e vamos batendo um no outro ali, nós vamos nos afiando, nós vamos nos aproximando dessa unidade. Nós vamos sendo feitos e aperfeiçoados na unidade de Cristo. Nós vamos chegando mais perto de fato da verdade de Jesus, né? De ser de fato como era, né, o corpo de Cristo antigamente, onde você podia... Gente, era incrível porque eles tinham tantos problemas. Quando eu falo problemas, é dificuldades que a nossa tecnologia hoje facilita para nós. Então, presta atenção, para eles falarem e, né, espalhar as doutrinas deles, era muito difícil, porque eles tinham que escrever cartas, para juntar dinheiro para enviar cartas, não era barato, ok? Demorava um bom tempo até as cartas chegarem a certos lugares, né? Algumas talvez nem chegassem, por quê? Porque tinha que pagar escolta, porque se não tivesse escolta ia dar ruim também. Então olha só, era todo esse esforço para poder escrever em carta, e aí pelas cartas, depois para os outros responderem as cartas, tirar suas dúvidas, era mais um monte de tempo. Olha o tempo que demorava. Hoje em dia, nós só simplesmente poderíamos ligar aqui a minha câmera. Às vezes nem preciso da câmera, mas só ligar para a pessoa, mandar mensagem, chega do outro lado do mundo, instantaneamente. E nós não conseguimos fazer o que aquela igreja de antigamente fazia. Nós não conseguimos ter a unidade que eles tinham. Você percebe essa doideira? Você percebe essa loucura? Nós temos todos os recursos humanos para sermos um.
mas nós não conseguimos ser um como aquela igreja. Por quê? Porque nós estamos nos dobrando a nossa própria cobiça, infelizmente. Aqueles irmãos, eles passavam por viagens de semanas, às vezes, frio, fome, nudez, né, para entregar uma mensagem, para eles poderem estar em comunhão uns com os outros, né? E não acho que não houve discussões, porque eles se reuniam várias vezes para descrever, para checar o que é de fato a verdade, né? Eles juntavam e debatiam ali entre eles para chegar a uma conclusão sobre a verdade de Cristo. Enquanto todos não estivessem concordado, aquilo não acabava. Por quê? Porque se eles simplesmente jogassem isso debaixo do tapete ou cada um falasse, não tem jeito mesmo, a igreja de Cristo não poderia continuar. E é exatamente isso que nós temos feito hoje, né, com essa facilidade. Em vez de nós continuarmos conversando uns com os outros, tentando chegar de fato em uma verdade, por mais cansativo que seja, nós desistimos disso. Nós desistimos da vontade de Jesus. Nós falamos, é mais fácil você ir para um lado, falar o que você pensa, eu ir para o meu lado, falar o que eu penso, e aí as pessoas que concordarem com você vai ficar com você, e as pessoas que concordarem comigo vai ficar comigo. Aí você pode falar, mas Paulo fez isso, né? Eles foram para os gentios e os apóstolos ficaram pro povo hebreu. Eles não fizeram isso. Tanto é que o ensino, o fundamento, doutrinas, ensinamentos, tudo que eles tiveram quando eles estavam juntos eram um só. Olha só, Pedro foi comer com o gentil, e quando ele vamos colocar assim, ficou assustado, ficou com medo e começou a dissimular, ele foi corrigido. Assim também Paulo, vice-versa, quando interagia lá, ele interagia da forma dele. Olha só que interessante. Eles não abandonavam os fundamentos de Cristo, né? Até tinha alguma diferença na forma cultural de adoração deles, né? O povo hebreu, obviamente, eles tinham culturas mais hebraicas, né, que eles faziam quando eles iam adorar. Mas isso nunca passava por cima do que? Da verdade de Cristo. Compreende agora? Né? Todos os apóstolos, nenhum deles continuaram seguindo a lei, colocando a lei como mandamento, por exemplo. Por quê? Porque a lei caducou. E eles vão escrever isso depois, né? Todos os apóstolos vão falar de uma forma ou de outra sobre isso, né? Falar sobre a maldição da lei, sobre a libertação de Jesus, né? Da graça de Cristo. Todos eles vão ser unânimes nisso, a tal ponto que Paulo aprendeu e foi confirmar com eles, e eles não acrescentaram nada. Compreende? Não havia nada para acrescentar a Paulo. Ou seja, aquilo que Paulo ensinava para os gentios, mesmo que os gentios tivessem uma cultura, uma forma de adoração diferente, vamos colocar assim, não foi acrescentado nada. Não foi literalmente mudado nada. Então Paulo, ele conseguia mandar pessoas, né, para visitar outras igrejas dos apóstolos, por exemplo, sem ter problemas com o fundamento, sem ter problemas com o ensino da verdade. Compreende? Por quê? Porque eles eram um. E à medida como Atos fala lá, né, como eles eram um, Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que eram salvos. Olha só que loucura, né? Hoje tem gente ensinando a fazer igreja crescer. Tem gente pregando, falando que você precisa falar sobre ganhar vidas, mas os apóstolos, eles simplesmente viviam a vida da igreja. E Deus ia acrescentando os que eram salvos, né? Você olha os evangelhos, você olha as cartas dos apóstolos, as epístolas, você não vê eles tendo que ensinar e cobrar o povo a pregar no sentido de, tipo assim, olha, vocês precisam ganhar vidas, vocês precisam ganhar... Não, eles ensinavam sobre o quê? Sobre a vida da igreja e principalmente a unidade. Principalmente sobre vocês resolverem os problemas. Na igreja de Coríntios é exatamente isso que acontece. O que acontece lá, gente?
na igreja de Corinto. Quando ele chega lá, a igreja estava um caos, tinha vários problemas, mas o primeiro que ele vai tratar são as facções, né? Ele vai falar que, olha, pode um corpo estar dividido, não tem como, né? E sabe qual era essa divisão deles, gente? Eles falavam, um é de Paulo, outro é de Pedro, e outros até falavam, eu sou de Jesus, né? Isso parece muito as igrejas de hoje. Compreende? Eu sou da presbiteriana, eu sou da metodista, eu sou da batista, e outros que se acham mais espirituais falam, eu sou de Jesus, né? Presta atenção, eles falam que são de Jesus porque eles não querem nem concordam com nenhuma. Então eles não vão se relacionar com nenhuma dessas porque eles estão acima deles. E aí eles falam, eu sou de Jesus, né? Mas ser de Jesus não quer dizer que você não vai se relacionar com eles. Compreende? Se você é de Cristo, então exatamente por ser de Cristo você precisa resolver esse problema. E o que Paulo fala? Ele fala o seguinte, por que vocês simplesmente não abriram outra denominação para falar, olha, essa é a denominação apostólica de São Pedro, essa é a denominação apostólica de Paulo, essa é a denominação apostólica de Apolo, essa é a denominação apostólica de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Por que vocês não fizeram isso? É isso que Paulo fala? Não. Paulo fala que, olha, antes, por que vocês não chamaram alguém sábio para resolver a situação entre vocês? Não há nenhum sábio entre vocês? Então presta atenção, as igrejas de hoje possuem bilhões de pessoas. Compreende? São mais de 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. E não tem um sábio que possa resolver essa questão. Não tem um, não é possível. Né? Por quê? Porque todos nós temos Jesus Cristo no nosso coração. Então, se nós temos o Espírito Santo, isso pode ser resolvido. Isso pode ser alcançado. Mas só pode ser alcançado se nós deixarmos Jesus fazer. Se nós dobrarmos o nosso orgulho, nosso ego humano, né, por querer estar certo e nos dobrarmos para a verdade. Eu não estou dizendo para você aceitar tudo aquilo que te ensinam, mas eu estou dizendo que muita coisa que você pode aprender, você só vai aprender se você aprender a dobrar o seu ego para Cristo Jesus. E você só faz isso quando você também dobra o seu ego para os homens. Por quê? Porque nós somos juntos o corpo de Cristo. Então presta atenção, se eu sou a mão, não tem como eu simplesmente sair andando, plantando bananeira e falar o quê? Eu não preciso do pé para fazer essa função, porque eu consigo. Presta atenção. Você vai se cansar, você vai se machucar. O pé, ele é muito mais fundamental para andar do que a mão. Ele sabe e ele foi feito com aquele propósito. Da mesma forma, é a igreja. Você foi feito com um propósito, você tem uma revelação dentro de você que o Espírito Santo te mostra. E essa revelação você precisa pregar e ensinar. Só que presta atenção, a revelação do outro vai complementar a sua. E mesmo que às vezes alguma pareça ser contraditório, não é que é contraditório, meu querido, é que ela precisa ser aperfeiçoada. E nós nos aperfeiçoamos quando? Quando a gente encontra algo aparentemente contraditório. Né? Quando um ferro bate em uma pedra, mais mole do que o ferro, ele quebra a pedra. Quando o ferro corta uma banana, ele também se desfaz da banana. Agora, quando o ferro encontra algo que é como ele, duro, ele se afia. Né? Ele vai ser amolado, compreende? E não cegado, mas amolado. Né? Então Jesus, ele nos dá revelações. Nós precisamos aprender que essa revelação, ela não está completa sem o meu irmão. Só que se você só vive debaixo e atrás de mestres conforme o seu desejo, conforme aquilo que você concorda, você não vai crescer mais. Você vai parar de crescer. Por quê? Porque esses se negaram a compartilhar a vida como um todo. É como eu disse no início. Cada um está fazendo o purê de batata que acha correto. Mas o purê de batata genuíno, ele só pode ser feito com um tempero.
com a verdade. E só há uma verdade no Evangelho, ok? E eu não estou aqui para te falar qual é essa verdade. Por quê? Porque eu também estou buscando essa verdade genuína. Eu não faço ideia do que vai acontecer quando a igreja se unir dessa forma, mas eu almejo ver esse momento, porque Jesus fala que quando essa hora chegar, né, um avivamento vai acontecer. Né? Nós vamos estar mais próximos de Cristo do que nunca antes. Né? Se você almeja em viver aquilo que os apóstolos viveram, esse é o caminho. Né? Nos desafiarmos uns nos outros, independente do que eu acho certo ou errado, eu preciso buscar o que Cristo acha certo. E esse caminho, ele às vezes é dolorido. Por quê? Porque quando a gente está se afiando, muitas vezes a gente perde parte de nós mesmos. Mas por quê? Porque nós precisamos nos encaixar em uma forma. E essa forma não é o meu irmão, é Jesus. Amém? Que você possa buscar essa unidade assim como eu tenho buscado. Se você sentir no seu coração, quer aprender ou também quer, né, compartilhar dessa vida com a gente, nos segue aí, dá o seu like no canal. Ok, se quiser a gente tem um grupo do WhatsApp também para a gente interagir, conversar, obviamente. Por quê? Porque o nosso sonho e o nosso plano como sarça ardente é que a gente possa incendiar essa geração, né? Mas incendiar como? Simplesmente multiplicando e virando uma igreja sarça ardente? Não, a sarça ardente não é uma igreja denominacional. Nós somos uma visão, né? Nós somos um sonho que Deus colocou em nós, de vermos de fato o corpo de Cristo como um só. Ah, e quem vai liderar isso? Não faço ideia. Né? Para mim, o líder da igreja é Cristo Jesus e nada mais. Né? Então, que nós possamos nos dobrar para o que Ele fala. E assim como eu tenho me dobrado para o que Ele fala, eu espero que você possa fazer isso e que a gente possa buscar essa verdade juntos aí, né? Desmoronando esse pensamento de parede, de quatro paredes de denominação, né? Começando de fato um mover de Deus genuíno, né? Baseado no corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.